Ei, estudante, nesse vídeo eu vou te mostrar como transformar o chat GPT num gerador de testes para potencializar o seu estudo e a sua aprendizagem. Então, olha só, meu nome é Thiago Benedetti, sou professor de Biologia, mentor em aprendizagem, e nessa aula eu vou trazer para você uma técnica que aparece aqui nesse livro, Fixe o Conhecimento, que aparece aqui nesse livro, Por que os alunos não gostam da escola, nesse livro sobre como aprendemos, e nesse livro você sabe estudar. Todas essas obras são livros de orientação para estudantes. E hoje em dia, qualquer livro de neurociência aplicada à educação tem sempre um tópico que fala sobre o efeito de testes, que basicamente quer dizer o quê? Quando a gente entende, né, o processo de aprendizagem, a gente aprende que testes, que testar a sua inteligência, testar a sua aprendizagem, testar a sua compreensão, esses testes eles fortalecem a sua aprendizagem. Então imagina que a aprendizagem é um processo que cria aqui no teu cérebro redes neurais. E essas redes neurais, elas podem ser fortalecidas para que essa aprendizagem seja ainda mais significativa, mais duradoura, mais versátil e tenha ali uma melhor qualidade. E uma coisa que a neurociência traz de novidade para a gente já há algum tempo é o tal do efeito de teste. O que significa isso? Que sempre que você tem contato com um novo conteúdo, através de aula, de leitura, de palestra, de qualquer coisa, esse novo conteúdo ele é reforçado na sua memória se você testar isso, se você aplicar o que a gente chama de dificuldade desejável, que é o quê? É criar uma situação de esforço onde você precisa lembrar sem consulta, você precisa lembrar, você precisa recordar de uma coisa que você aprendeu. Então, os testes, que não são necessariamente questões, os testes eles têm esse poder de fixar melhor a sua memória. Então, você pode fazer testes antes de estudar um conteúdo novo. Esses testes, antes de estudar um novo conteúdo, eles tornam a tua aprendizagem mais receptiva. Você pode utilizar testes enquanto você estuda um conteúdo. Esses testes, enquanto você estuda, eles podem também melhorar o que a gente chama de codificação da aprendizagem. E depois que você estudou um conteúdo novo, você também pode utilizar testes para quê? Para recordar o conteúdo e reforçar o que a gente chama de reconsolidação da memória. Então, os testes eles podem ser aplicados antes, durante e depois. E o que é um teste? Um teste é uma perguntinha rápida. É uma coisa simples do tipo, o que é isso? O que é aquilo? Para que serve isso? Qual a relação disso com aquilo? É diferente de uma questão. Né? Se você vai estudar, por exemplo, algum conteúdo de biologia para o Enem, você tem as questões de biologia do Enem, você tem questões de biologia da FUVEST, você tem questões de biologia, sei lá de qual banca. Essas questões têm uma abordagem que parece o teste, mas o teste é uma coisa mais simplesinha, mais básica, mais objetiva e mais direta. E qual que é o problema do teste? A gente geralmente não tem de onde tirar isso, né? Às vezes o professor te dá um teste, às vezes o professor faz uma lista, às vezes os professores têm algum recurso, às vezes o livro que você usa tem algum recurso de teste, mas não é assim tão fácil de achar. E eu me toquei um dia desses que a gente pode utilizar o chat GPT, né, uma inteligência artificial, para gerar os testes. Eu fiz alguns experimentos, utilizei com alguns alunos e ficou todo mundo bem satisfeito. Então, eu vou te mostrar aqui como transformar o GPT num gerador de testes que você pode utilizar para antes, para durante e para depois dos seus estudos, para favorecer a sua aprendizagem, certo? O que a gente entende que o efeito teste faz? Ele fortalece tanto, né, a sua aprendizagem que ele pode até substituir leitura e releitura em situações de revisão. Certo? Então, quando você faz o teste pela primeira vez, ele cria lá um impacto de aprendizagem. E você pode depois pegar todos os testes que você gerou e ficar revisando por eles. Você pode reaplicar os testes, revisar resultados e, dessa forma, conseguir, né, uma aprendizagem que tem maior durabilidade. Beleza? Então, olha só. Para isso, né, para você usar o GPT como gerador, claro, você tem que acessar o site. Eu vou te mostrar por aqui. Você vai lá, faz o teu acesso e você vai só aplicar um comando. Eu vou te mostrar aqui um comando, ele vai estar descrito aqui na descrição do vídeo. Você pode copiar e colar. E aí você vai adaptar para aquilo que você quer, certo? Primeiro eu vou te mostrar como funciona de duas formas e aí a gente vai checar como é o processo. Então, olha só. Eu vou abrir aqui a minha tela. Deixa eu primeiro
pegar aqui, eu vou pegar o comando, vou copiar e colar e vou abrir na minha tela para te mostrar. Então, deixa eu abrir aqui a captura de tela, vamos aqui no GPT. Então, estamos aqui na tela do GPT, certo? Se você não conhece, recomendo que você acesse. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. E basicamente, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui um comando que eu já criei e que eu vou deixar disponível para você, que diz assim, ó: preciso de uma lista de questões para estudar. Faça uma lista com não sei quantas perguntas de resposta aberta para testar a minha compreensão sobre o assunto não sei o que lá, da disciplina não sei o que lá, do segmento não sei o que lá. Faça perguntas simples como se fossem testes rápidos semelhantes a um flashcard. Então, teste quer dizer o quê? São perguntas basiquinhas, rapidinhas, nesse estilo flashcard, né? Que é uma pergunta rápida com resposta curta. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma lista de questões. Então, faça uma lista com, vou botar aqui 15 questões. Você pode botar mais, pode botar menos, fica a teu critério. Claro que se você botar 50, 200 questões, talvez a qualidade das questões não seja tão boa, tá? Então, tem que calibrar. Então, eu vou botar aqui uma lista de 15 perguntas de resposta aberta para testar minha compreensão sobre o assunto. Vou colocar aqui evolução. Então, digamos que eu estou estudando evolução da disciplina de biologia do segmento ensino médio. Então, dei aqui o comando para o GPT. Aí, vou apertar Enter e vamos ver como é que ele vai fazer. Então, tá ali. Ele trouxe para mim, vai estar desenvolvendo aqui 15 perguntas, certo? 15 perguntas sobre o assunto evolução. Talvez nem todas as perguntas sejam pertinentes porque eu estou estudando, mas é interessante tê-las aqui. Então, agora que eu tenho os testes, o que eu posso fazer? Digamos que eu vou estudar evolução. Eu posso passar o olho nas perguntas, pensar sobre elas, tentar responder cada uma delas antes de estudar. Isso já vai preparar o meu cérebro, vai tornar o meu cérebro receptivo, vai ativar pré-requisitos e conhecimentos prévios e vai me ajudar a aprender melhor esse conteúdo que ainda está por vir. Talvez eu esteja estudando agora evolução. Então, enquanto eu estou ali lendo alguma coisa ou preparando uma anotação, eu posso usar isso aqui como um guia também, né? Essas perguntas podem servir de guia de orientação sobre o que é realmente importante sobre esse conteúdo. Ou então, digamos que eu acabei de estudar esse tema e aí eu quero testar a minha compreensão. Eu vou lá e respondo essas perguntas, certo? Então, o GPT criou para mim aqui algumas questões, testes, que eu poderia ter pedido ao professor, poderia ter procurado na internet, mas aqui é muito rápido, né? A grande coisa do GPT é, ele te entrega tudo muito rápido aqui nesse ponto. Então, vale a pena você usar. E aí, de repente, ok, tenho aqui as minhas perguntas. E as respostas? Eu posso vir aqui, eu já deixei pronto também um comando de correção e feedback. Aí eu venho aqui e peço para o GPT fazer a correção. Então, baseado nas perguntas, eu vou pedir aqui, responda as perguntas dessa lista, sugerindo uma resposta completa, pontuando o ponto principal de cada resposta. Então, digamos que eu tentei fazer o teste, tentei responder cada uma das 15 perguntas, isso criou umas dúvidas, será que eu acertei? Aí eu vou lá e pergunto para ele. Aí ele vai ali e cria, né, uma resposta e coloca ali, né, um ponto específico, um ponto crítico que é mais importante para cada resposta. Então, olha que legal. Dessa forma, eu tenho o quê? Eu tenho o teste que me faz pensar, que me obriga a pensar, que gera esforço cognitivo, né? E vamos pensar que esforço cognitivo aqui para quem estuda é que nem aquela regra de academia, né? Na academia a gente aprende o quê? No pain, no gain. Na aprendizagem é o quê? Sem esforço, sem aprendizagem. Então, fazer testes me obriga a pensar, gera esforço cognitivo. E tudo que gera esforço cognitivo, e que você consegue superar, claro, gera uma aprendizagem mais profunda, certo? Então, eu fiz ali o teste, pensei, agora eu tenho aqui a resposta, eu posso usar essas respostas para calibrar as dúvidas que eu tive, melhorar as minhas anotações e melhorar toda a minha compreensão. É óbvio que o GPT pode cometer um erro, um equívoco, alguma coisa, mas parte da brincadeira também é essa. É tentar encontrar erros, é verificar se realmente o que está aqui faz todo sentido. Mas é assim, eu fiz vários testes e não tem nada demais aqui quando ele comete algum pequeno deslize. Tá? É geralmente o nome de alguma coisa, é um termo escrito errado, alguma coisa assim, nada grave. Então, fiz aqui o esquema. Agora, de repente, eu posso também querer fazer testes com alternativas.
Então, aqui tem outro comando legal também que a gente pode aplicar, que é esse aqui, ó. A gente pode fazer um teste com alternativas ABC. Então, deixa eu pegar o mesmo assunto, vou trazer aqui para o GPT, e agora eu vou dar ali um comando onde a gente vai ter perguntas com alternativas ABC. Eu botei só alternativas ABC porque é teste, lembra? Tem que ser rápido, tem que ser simples. E também porque isso gera uma melhor qualidade nas perguntas, porque aí o GPT consegue não ficar ali deslizando e repetindo muita coisa igual. Então, eu vou botar aqui, ó, preciso de uma lista de questões para estudar, faço uma lista com, vou botar aqui 10 perguntas objetivas com alternativas em formato ABC. Para testar minha compreensão sobre o assunto, vou botar aqui de novo evolução. Então, vou testar a evolução da disciplina de biologia do segmento ensino médio. É interessante você dizer segmento, se é médio, se é fundamental, se é superior, porque aí você também nivela e calibra, né, a qualidade da questão, a profundidade da questão. Então, beleza, está ali o comando. Agora, de novo, eu vou pedir para ele executar. E aí, olha a diferença agora. Agora ele vai trazer uma perguntinha e repara só, alternativa ABC. Então, isso também se aproxima de um modelo de teste que é bem interessante, né? Que rapidamente você chega ali numa solução e serve para testar de novo a sua compreensão. Então, você pode fazer, por exemplo, isso depois de ter estudado e se dá uma nota de 0 a 10. Então, você já faz até um processo autoavaliativo, né? Porque existe sempre essa dúvida. Acabei de estudar, será que eu aprendi? Então, fazendo um teste com 10 questões, por exemplo, de perguntas rápidas, de coisinhas simples, do essencial, você consegue avaliar uma sessão de estudo sua, para calibrar ali se você realmente entendeu ou não, certo? E aí a mesma coisa. Agora eu vou lá, faço, né, o teste com as 10 perguntinhas, marco ali minhas alternativas, e aí, claro, eu peço aqui o feedback. Eu peço a resposta de correção. Então, eu posso vir aqui, pedir para ele corrigir, e aí ele traz cada gabarito, e eu pedi, nesse caso, no meu comando aqui, ó, responda as perguntas dessa lista sugerindo uma resposta completa, pontuando o ponto principal de cada resposta. Então ele pega ali a pergunta número 1, diz que a letra C está correta e explica por que a letra C está correta. Então é bem legal esse comando porque ele te dá essa orientação, né, de feedback. Isso é muito importante para quando você está estudando e aprendendo um conteúdo. E aí, no final das contas, depois que eu fiz o teste, aprendi, calibrei tudo, eu ainda posso dar mais um comando para aproveitar que eu estou aqui e pedir uma síntese, né? Então, você pode fazer o quê? Você pode você mesmo fazer o teu resumo, né? Lembra que toda vez que você estuda alguma coisa, como ritual de finalização de estudo, é importante você, por esforço próprio, fazer uma síntese do que você acabou de estudar. Isso é como se fosse uma revisão, uma micro-revisão imediata. Então, passei ali 40 minutos estudando. O que eu faço nos últimos 5 minutos desses 40 minutos de estudo? Eu faço uma síntese, uma revisão do que eu acabei de estudar. Essa síntese tem que ser com as minhas próprias palavras, é como se fosse uma cola para a prova, né? Para ver se eu peguei realmente a essência do negócio. Depois que eu fiz a síntese, eu posso pedir uma ajuda para o GPT e pedir para ele fazer uma síntese também para comparar com a minha. O que está errado? Eu não posso pedir para o GPT fazer a síntese dele e da síntese do GPT copiar e fazer a minha, porque aí você não pensou, você foi induzido, certo? Então, vamos lá, eu vou pedir aqui esse comando. Ó. Diante das perguntas e das respostas que você sugeriu, qual é a essência do que preciso saber sobre esse tema? Você pode descrever um texto evidenciando esse ponto principal e essencial sobre essa temática? Então, agora que eu estudei o conteúdo, testei o conteúdo, corrigi minhas dúvidas, agora eu posso fazer, né, posso buscar uma síntese do processo para conectar ali alguns últimos pontos e perceber, né, a essência da coisa. E o GPT pode me ajudar, certo? Claro que, de novo, primeiro eu faço esse esforço para depois pedir a ajuda, certo? Se você pede ajuda primeiro e não se esforça, aí o processo de aprendizagem não acontece. Lembra, sem esforço, sem aprendizagem. Isso é a premissa básica do que a gente chama de dificuldade desejável. Né? A dificuldade ela é desejável até um certo ponto. Por quê? Porque isso calibra a sua aprendizagem e fortalece as conexões, fortalece suas redes neurais, fortalece sua aprendizagem. Tá? Então vamos ver aqui o resultado.
Eu pedi então para ele fazer uma síntese e ele fez. Tá aqui. Então ele traz ali todo um textinho rápido sobre o que é evolução e traz aí, né, um compacto de tudo que eu preciso saber. Se você quiser ser mais específico e fazer uma síntese mais sintética, né, que isso aqui ficou grande, você pode sugerir assim, diante das perguntas, não sei o quê, escreva um texto de, sei lá, tantas palavras, tantos caracteres, ou um texto de apenas um parágrafo evidenciando esse ponto principal, alguma coisa assim, né? Ou você pode primeiro ver esse texto e aí pedir para ele o seguinte: reescreva, posso dar o comando aqui, ó, reescreva esse texto em apenas um parágrafo. Para dessa forma eu buscar o resumo do resumo, a síntese da síntese, a essência da essência. Isso me ajuda às vezes a captar algumas coisas, né? E é interessante, é uma brincadeira legal de fazer com o GPT, é forçar ele a reduzir, reduzir, reduzir até achar ali a essência das coisas, tá bom? Então, tá aí. Ele fez, né? Trouxe a essência, aí você lê, compara com o que você pensou e fez, e daí pronto, você finaliza o processo, certinho? Então, isso é uma sugestão minha para você aproveitar o poder, né, que as inteligências artificiais têm para favorecer a tua rotina de estudo, acelerar o processo e te dar um recurso, já que testes são, né, geralmente difíceis da gente achar, né? Lembra? Fazer teste é diferente de fazer questão. É óbvio que fazer teste não substitui a parte do teu estudo que envolve resolução de questões. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então aqui você tem um suporte para quê? Para melhorar a compreensão. Quando você vai lá fazer as questões, por exemplo, questão de Enem, questão de FUVEST, questão de concurso, aí você está fazendo o quê? Um tipo de trabalho que também fortalece conexões, que também torna a tua aprendizagem mais precisa, mais versátil, mais duradoura, mais significativa, mas que também te prepara para uma banca, né? Então, se você se prepara para o Enem, você tem que fazer questões do Enem para conhecer o modelo Enem, certo? Isso é parte do processo. Você tem que fazer questões da banca para entender a recorrência daquele conteúdo nas bancas, para entender como que a banca pensa uma questão. Isso é parte do processo. O teste, ele vem para melhorar isso tudo, ele vem para fortalecer isso tudo, tá bom? Então, essa é a minha sugestão. Não esquece que eu vou deixar os comandos que eu apliquei aqui no texto para você copiar e colar. E, claro, você pode ficar à vontade para fazer adaptações disso e melhorar os comandos, tá bom? De cara, sobre o GPT, uma única questão aqui é, para conteúdos que envolvem cálculo, o GPT ainda não é tão legal. Tá? Ele não tem uma linguagem matemática assim de escrever uma fórmula, de discorrer sobre alguma coisa matematicamente tão fácil de pegar. Né? Mas dá para utilizar também com aí as suas devidas ressalvas e adaptações. Beleza? Então, deixa aí um comentário caso você tenha algum comando que você acha também legal de aplicar e me diz se você já usa alguma inteligência artificial a teu favor na tua rotina de estudos, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa orientação, dessa dica. A gente se vê por aí num próximo vídeo.